Cristo está entre nós, está e sempre estará. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de Santo André, apóstolo do Senhor, e a nossa leitura do Evangelho diário é tirada de São João, do Evangelho segundo São João Evangelista, capítulo 1, versículos 35 a 52. Fiquemos atentos. Naquele tempo, João estava lá, de novo, com 2 de seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele naquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então, conduziu-o até Jesus, que ao vê-lo lhe disse: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Quefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, ele quis partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus disse a este: Segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: Encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro, e declarou a respeito dele: Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores verás. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem que está no céu. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Caríssimos irmãos e irmãs, será que estamos dando o Cristo a ver aos nossos irmãos e irmãs? Será que estamos mostrando, através das nossas ações e das nossas palavras, que somos cristãos, ou seja, outros cristos, como o Cristo, porque esse é o sentido da palavra cristão? Será que estamos dando ao mundo conhecer a luz daquela lâmpada que o Cristo acendeu em nós? Porque nós somos a luz do mundo, acesa pelo próprio Cristo, que é quem nos enviou. Será que estamos colocando a lâmpada do Cristo embaixo da cama ou a estamos pendurando no candeeiro para que toda a casa fique iluminada? Será que estamos dizendo: vinde e vede para o mundo e mostrando ao mundo o Cristo? Façamos nosso exame de consciência, porque cada um de nós deve, através de seus atos e de suas palavras, deixar transparecer a misericórdia, a bondade, a justiça, a verdade, a honestidade. Cada um de nós deve mostrar todas essas coisas como algo que vem do Cristo e jorra através de nós para os nossos irmãos e irmãs. Caríssimos, vemos aqui Santo André, o primeiro discípulo a ser chamado pelo Senhor. Veio através do testemunho de São João Batista. Caríssimos, vemos ainda outros discípulos, outros apóstolos que vieram se aproximando. Aqui ainda não eram apóstolos, mas já estavam conhecendo o Cristo. E vemos o testemunho de Natanael. O testemunho de Natanael é importante. Vejamos novamente. Natanael e Filipe se encontram embaixo da figueira e conversam sobre o Cristo. Natanael pergunta: pode vir algo de bom de Nazaré? E de fato, quando ele diz isso, na verdade não está dizendo que é incrédulo que Jesus seja o Cristo, mas está pensando: será realmente que ele é de Nazaré? Não pode ser de Nazaré, porque os profetas, a Escritura não dizia que o Cristo vinha de Nazaré, mas que viria da terra de Belém, a terra de Davi.
Caríssimos, Natanael, como bom seguidor da antiga lei, não desprezou aquele testemunho que foi dado, mas foi até lá para ver por si próprio. Aproximou-se do Cristo, e o Cristo lhe disse que quando estava debaixo da figueira ele o tinha visto. O que significa isso? A figueira representa o pecado, representa a sombra da morte, porque foi da figueira que Adão e Eva constituíram suas roupas no livro do Gênesis logo após o pecado. A figueira também era aquela planta que estava estéril à beira do caminho e que só dava folhas quando o Cristo procurava por frutos. O Cristo então amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Vemos aqui que o Cristo fala: quando estáveis sob a sombra da morte, eu te vi. Portanto, é um testemunho de que Cristo estava lá, não sob a sombra da morte, mas vendo Natanael sob a sombra da morte. Cristo via Natanael sob o jugo da lei hebraica. Então, quando o Cristo diz ainda por cima, aqui está um israelita no qual não há engano, não é? O Cristo está dizendo o seguinte: o nome Jacó, nome do antigo patriarca, significa aquele que pega pelo calcanhar, o enganador. E depois de um tempo, Jacó tem o seu nome alterado para Israel. Então aqui ele mudou de nome, daquele o enganador para aquele que lutou com Deus, como relata o livro do Gênesis. Então aqui ele diz: aqui está o verdadeiro israelita, no qual não há engano. Caríssimos, para completar esta passagem da relação entre o Antigo e o Novo Testamento, vemos que o Cristo relata que Natanael verá anjos de Deus subindo e descendo com o céu aberto sobre o Filho do Homem. Esta é uma recontagem, está sendo recontado o sonho de Jacó. Jacó sonhou que havia uma escada e anjos que subiam e desciam, e Deus repousava sobre a escada. Então tomou uma pedra, ungiu-a com óleo para ser um marco naquele lugar. Aqui vemos o Cristo, a pedra que os pedreiros rejeitaram, o ungido do Pai no Espírito Santo. E ele conta o sonho de Jacó a Natanael, porque Natanael diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, o rei de Israel. Mas o Cristo quer lhe mostrar não só o rei de Israel, mas o rei do universo. O Cristo é verdadeiro Deus. Por isso os anjos o servem. E vemos ainda que, uma vez que aqueles que anunciam o Santo Evangelho devem ser como anjos de Deus, o Cristo aqui nos fala também, podemos compreender assim, sobre a atividade dos santos apóstolos. E por isso falamos sobre Santo André, discípulo e apóstolo do Senhor, cujo nome foi inscrito nos céus e cuja morte testemunhou o nome de Cristo, roga por nós dos céus hoje. Peçamos a ele principalmente a grande graça da unidade da igreja e a grande graça de podermos mostrar o Cristo ao mundo. Inclusive, mostrar o Cristo ao mundo por aqueles que não fazem, por aqueles que o ocultam sob o véu. Caríssimos, rendamos, pois, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, único Deus pelos séculos dos séculos, hoje e sempre. Na companhia de Santo André, roguemos ao Senhor pelos nossos irmãos e irmãs. Amém.